Meus amados, meus queridos irmãos, meus amigos, a você que nos assiste, a você que me dá licença a entrar na sua casa, por intermédio do seu receptor, do seu meio de comunicação, eu quero cumprimentar a você, a sua casa, toda a sua família, da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 20, está escrito: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Graças a Deus. Eu quero glorificar, exaltar o nome bendito do Senhor Jesus Cristo, pois a ele pertence a honra e a glória e todo o louvor. Eu quero agradecer a você pela sua preciosa companhia e pedir ao Senhor que recompense a você por todos os minutos e segundos que você tem deixado seus afazeres para juntos meditar na palavra de Deus. Queridos, eu sempre digo que Jesus, para fazer parte da vida de uma pessoa, ele sempre pede permissão. O Senhor nunca entra na vida de uma pessoa sem a pessoa dar permissão para que ele habite. Pois a Bíblia nos fala de um certo homem chamado Zaqueu. E Jesus, passando por Jericó, diz a Bíblia que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Mas por causa da multidão e por ser ele um homem de pequena estatura, não poderia ou não podia ver Jesus naquele momento, porque a multidão era muito grande. Então Zaqueu corre adiante, sobe em uma figueira brava e ali fica observando, porque ele sabia que Jesus passaria por aquele local. E quando Jesus passa por aquele local, Jesus avista Zaqueu. E disse Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Diz a Bíblia que Zaqueu desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. E levou Jesus até a sua casa. Jesus entra na casa de Zaqueu. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque se Zaqueu não tivesse dado permissão para Jesus entrar na sua casa, jamais Jesus teria entrado na casa de Zaqueu. Então, Jesus entrou na casa de Zaqueu por permissão de Zaqueu. Jesus não entrou como invasor, até porque a Bíblia nos diz que o inimigo das nossas almas, ele entra na vida de uma pessoa de qualquer forma. Você dando espaço ou não, ele entra, porque ele é invasor. Agora, o nosso Deus, não. Ele é educado. Antes que ele faça parte da sua vida, ele bate na porta do teu coração. Ele pede permissão para você. Se você abrir a porta,
do seu coração, ele entrará na sua vida e começa a fazer parte da sua história. Louvado seja Deus. Eu estou mostrando a você e fazendo você entender, louvado seja Deus, que o nosso Deus é educado. Antes que ele faça parte das nossas vidas, ele nos pede permissão para entrarmos na nossa vida. E quando ele entra na nossa vida, ele muda a história do ser humano. Pois quando Jesus entra na vida do ser humano, pessoas que tinham um passado ruim, duvidoso, louvado seja Deus, agora ele começa a viver uma nova história. Agora ele passa a ser uma nova pessoa, com as suas atitudes diferentes, com seu comportamento diferente. Por quê? Porque Jesus passou a fazer parte da vida desta pessoa. E todos que deixam Jesus fazer parte da sua vida, têm a sua história mudada. Porque Jesus, louvado seja o nome do Senhor, quando ele entra na vida de um ser humano, entra para transformar, para libertar. Ele entra para mudar a história de qualquer ser humano. Louvado seja Deus. Então, o que lemos nesta oportunidade é algo que nos traz um despertamento, que nos chama a atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, quantas vezes tem batido a porta do teu coração? Tem tentado, procurado entrar na sua casa. Mas como você tem fechado a porta do seu coração, como você não tem aberto o seu coração para Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele tem permanecido do lado de fora. Por isso que às vezes você está angustiado. Por isso que muitas vezes você está vivendo uma vida de sofrimento, porque você não tem dado espaço para Jesus entrar na sua vida. Quantas vezes ele está querendo mudar a tua história? Quantas vezes ele está querendo mudar as tuas atitudes? Quantas vezes ele está querendo te dar uma vida nova? Quantas vezes, queridos, ele tem batido incessantemente na porta do teu coração para que você dê um espaço para que ele entre na sua vida, para mudar a tua história, para mudar a vida da tua família, para te transformar, para transformar a tua casa, a todos que se encontram ao teu redor. Mas para isso, você precisa dar espaço para que ele entre, para que ele possa trabalhar na tua vida, para que ele possa trabalhar na tua família, para que ele venha agir soberanamente. Louvado seja Deus, pois você precisa dar espaço para o Senhor. Você precisa ter a sua vida mudada por Deus, mas você precisa permitir que ele entre na sua vida. Às vezes nós olhamos para muitas pessoas, e isso acontece até mesmo dentro da casa de Deus, e já aceitou Jesus, está com vários anos que serve a Deus, mas que ainda não mudou a sua vida, mas que ainda permanece aquela velha criatura de quando outrora estava no mundo. E por que isso acontece? Louvado seja Deus. Porque esta pessoa não deu liberdade. Porque esta pessoa não deu permissão para que Jesus entrasse na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não deu espaço suficiente
para que Jesus viesse trabalhar. E muitas vezes até a pessoa se questiona por que Deus já mudou a vida de A ou de B e a minha permanece na mesma. É porque você precisa, querido, abrir o teu coração. É porque você precisa dar espaço para o Senhor. É para que você peça a Deus que possa mudar a sua história, a sua vida, em determinada área da sua vida, para que Ele possa mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente abre espaço de um lado, mas de outro lado a gente fecha as oportunidades para Deus trabalhar nas nossas vidas. E Deus trabalha por completo, age por completo. Deus não age por metade, não trabalha por metade. Não, Deus age de conforme a nossa permissão. Louvado seja o nome do Senhor. Se você permitir, o Senhor, claro que Ele vai trabalhar na sua vida. Se você permitir. Agora, se você não permitir, Ele não vai entrar, até porque Deus respeita a tua decisão, respeita o teu livre-arbítrio. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele permanece respeitando as suas iniciativas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, perceba, meus amados, que neste versículo está muito claro. Jesus não entra aqui como invasor. Não, ele não entra como invasor. Ele educadamente bate na porta do teu coração. Bate na porta da tua casa. A tua casa, louvado seja o nome do Senhor, não estou falando de uma casa terrena. Estou falando de uma casa espiritual, que é o teu corpo, que é o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Antes que ele entre para habitar dentro de você, ele bate na porta do teu coração. Quais são as formas, irmão Lucivaldo, que Jesus pode bater na porta do meu coração? Através de uma mensagem como essa. Louvado seja Deus. Jesus pode bater a porta do teu coração através de uma mensagem, através do louvor. Ele pode bater na porta do teu coração. Mas às vezes você endurece o seu coração e não dá espaço, não abre a porta para que ele entre. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, você precisa, queridos, você precisa estar atento a ouvir a voz do Senhor. Irmão, mas como eu devo ouvir a voz do Senhor? Como eu consigo ouvir a voz do Senhor? De várias formas. De várias formas, você pode ficar atento a ouvir a voz do Senhor. Porque às vezes Deus está te chamando para um compromisso, para um ato de fidelidade, para uma comunhão, porque o versículo nos trata acerca de comunhão com Deus também. Louvado seja o nome do Senhor. Então você precisa ouvir a voz do Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, louvado seja Deus, você precisa ouvir a voz do Senhor e abrir a porta. Sem esta porta aberta, ele não vai entrar. Porque o texto está bem claro: eu bato. Antes que eu entre, eu bato na porta. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, você precisa ouvir a voz e você precisa abrir a porta. Não é ele que abre a porta. Não é ele que abre a porta, é você quem precisa abrir a porta. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Perceba,
Perceba que se você abrir a porta, e ele entrará. Ele só diz que entra se você abrir a porta. Porque no momento que eu abro a porta da minha casa para alguém, eu estou mandando esta pessoa entrar. Eu estou dando permissão para que esta pessoa entre na minha casa. Se alguém chegar na minha casa e eu falar com ele apenas do lado de dentro e do lado de fora, sem eu abrir a porta, é sinal de que eu não estou dando liberdade para que esta pessoa entre na minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Até porque a nossa casa eu permito que alguém entre ou não. Há uma decisão sobre mim. Alguém só vai entrar na minha casa se eu permitir. Então Jesus aqui, ele bate na porta e espera alguém abrir. Se alguém abrir, é sinal que essa pessoa está querendo receber ele em sua casa. Ele diz que ele entra e cearei. Ou seja, ele vai passar a fazer parte da sua vida, da sua história, e vai estar sempre ao teu lado, ceando, tendo comunhão com você. Cearei com ele e ele comigo. Vocês passam a ter uma intimidade, vocês passam a ter laços de amizade, louvado seja o nome do Senhor, de você com Jesus. Você com Jesus. Ele ceará com você e você com ele. Vocês vão passar a ter uma fidelidade, uma amizade entre os dois. Cearei com ele e ele comigo. Veja bem, que fecha-se o versículo formando um laços de amizade. Bendito seja Deus. Então, meus amados, primeiro que para você receber Jesus, você tem que abrir a porta. Você tem que ouvir a voz, primeiramente. Segundo, você tem que abrir a porta, dar permissão para que ele entre, para que ele possa tomar lugar na sua vida e fazer uma parte ou fazer parte da mesa da sua casa. Para que os dois, você e Jesus, ou Jesus e você, venham cear juntos. Bendito seja Deus. Eu quero deixar esta breve e rápida meditação da palavra de Deus, e que Deus te abençoe e que Deus te guarde. E que Deus possa tocar, bater, continuar batendo na porta do teu coração, para que você abra a porta e receba Ele, e Ele faça parte da sua vida, da sua casa e de toda a sua família. Que Deus mude a tua história, que Deus mude os teus pensamentos, e que através dessa mensagem você possa refletir, você possa analisar, você possa escancarar a porta da sua casa para receber Jesus. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.